talvez esse seja o tema do dia. Claro que notícia que acabou anunciada ontem, mas está dando uma baita de uma repercussão no tabuleiro político brasileiro, até porque, sinceramente, vai criar um precedente e tantos. Isso porque o deputado federal mineiro André Janones confessou as suspeitas de rachadinha no gabinete dele e disse que estava com o nome negativado no SPC e no Serasa. Que beleza, que beleza. Agora, ele fechou um acordo açucarado, ali, personalité, com a Procuradoria-Geral da República, a famosa PGR, e prometeu devolver R$131 mil para encerrar as investigações. Sinceramente, tem tantas dimensões nesse troço aqui. Primeiro que cria-se um baita de um precedente, uma jurisprudência, como dizem os juristas, né? De que, enfim, tá liberado você cometer peculato e é só fazer um acordinho depois e fingir que nada aconteceu. Vamos ser sinceros? Porque num país minimamente sério, é isso que acabou de acontecer. Sem meias palavras aqui, é isso que acabou de acontecer. Quero te ouvir, Aninha. André, a gente fala tanto de impunidade, né? Dos problemas da impunidade no Brasil, que tem nos causado, que tem incentivado a prática criminosa. E veja só, um deputado, que é um representante do povo, ele dá o mais claro dos exemplos de impunidade no Brasil. E veja só a justificativa, o nome dele estava no Serasa. Se a gente pegar os números de quantos brasileiros a gente tem no Serasa hoje em dia, se isso vira justificativa para as pessoas tirarem dinheiro de onde elas não devem e depois simplesmente devolver, provavelmente a uma taxa de juros baixíssimo e sem qualquer outro tipo de penalidade, o Brasil vai viver um novo universo. Porque é algo assim impensável de vir de um representante da sociedade e vem de forma impune. É isso aí. Sabe que até o Ciro Gomes entrou no Serasa, né? Repare bem, como é que isso aconteceu? Você tá brincando? Judicial que ele... Que é isso? Ele perdeu contra o jornalista Felipe Hermes, foi condenado a pagar uma multa, não pagou. Não tô pagando. E nem vou pagar. Mas aí o PP ajudou. Nem vou pagar. Aí o PP ajudou. Contra a decisão injusta não se cumpre, né, Pepe? Me ajuda aí, porque a gente tem que focar no Janones aqui, esse rachador de uma figa. Fala aí. Inclusive, estamos de volta. Pepe, me perdoa, só preciso recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo ligado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, a todo vapor aqui repercutindo ali o belo acordinho açucarado de André Janones com a Procuradoria-Geral da República, basicamente criando um baita de um precedente que cometer peculato, esse é o nome, é um crime, e ele foi acusado de 3 crimes, que fique claro, corrupção passiva, peculato e associação criminosa, confessou tudo, fez um acordo ali para devolver o dinheiro, mas ele segue ali intocado no cargo, nenhuma cassação, nenhuma punição, apenas um boletinho parcelado em 12 vezes, né? É inacreditável, vamos chamar isso de o quê? De financiamento sem juros da impunidade, por que não? Financiamento sem juros da impunidade, eu acho que isso é uma bela descrição do que acaba de acontecer. Mas, Pepe, já que repare bem, Ciro Gomes aqui foi mencionado, pelo amor de Deus, bota essa bola no chão aqui, rapaz. Marinho, de fato, assim, o endividamento das famílias é um problema no Brasil, né? Mais de 70% dos brasileiros estão com o nome sujo, estão com o nome do Serasa, estão com problema de crédito. Mas rachadinha, né, é um crime que é institucionalizado, né? É bom lembrar por que o Janones passou no Comitê de Ética da Câmara dos Deputados. Não foi porque viram que ele não tinha cometido crime, foi porque é institucionalizado, infelizmente, a prática da rachadinha no Congresso Nacional, né? É normal que os deputados cobrem dinheiro de servidores públicos, que tenham servidores públicos fantasmas que não vão trabalhar e pegam integralmente o salário daquela pessoa, né? Ou seja, infelizmente, o Janones, ele apenas retrata essa impunidade e essa prática injusta, ilegal, inconstitucional, que é a rachadinha institucionalizada no Congresso Nacional. Nós temos que coibir, sem sombra de dúvida, essa prática. E, infelizmente, o Comitê de Ética absolveu o Janones e a Procuradoria também fez um acordo com o Janones para manter ele no cargo e acabar com o processo com a devolução de R$131 mil, Marinho. Agora, a falta de pudor, a falta de vergonha na cara absoluta é tamanha que realmente chega a ser engraçado, mas muito trágico, né? Que no Brasil é talvez o único país onde você devolve o dinheiro que você diz que não pegou. Certo? Você devolve o dinheiro. Você diz que não pegou, que não tem nada a ver, não tem nada para ver aqui. Foi o que ele fez recorrentemente. E agora ele fez um acordo. Então, logo, tinha mais do que batom na cueca, tinha materialidade e tinha crimes envolvidos.
Um absurdo, Henrique Marinho, Grilo. um absurdo. Eu vou dizer o seguinte, olha, o Janones, ele representa o que tem de pior nessa nova geração, quando eu digo jovens, e porque ele é, de certa maneira, jovem, entrando aí nessa leva política. Uma campanha baseada em fake news, comprovadas fake news. E que ele não perdeu o mandato por causa delas, nem foi punido em multas ou coisa do tipo. Eu não estou falando aqui de hipóteses, estou falando de processos e comprovações. Essa questão da rachadinha que tinha um áudio, não tinha nem que ter confissão dele, porque tinha um áudio detalhado pedindo para que as pessoas dessem uma parte que seria reenviada para não sei quem. Era o áudio, não tinha o que fazer. E o áudio veio até antes da inteligência artificial, não tinha nem como duvidar se era dele ou não. Essa é a realidade. O que o Janones está representando hoje, a Aninha colocou aqui muito bem, é o cenário da impunidade. É o cenário que todo brasileiro já não aguenta mais e que faz o brasileiro comum, do dia a dia trabalhador, desacreditar inclusive na política. Porque eu me pergunto, se o Janones fosse de direita, ele teria esses benefícios todos? Claro que porque não. são 2 ou 3 aí crimes que ele já cometeu e ele continua já tem. no poder. Lá, né? Também Olha só, achei que... dá pra fazer fake news nesse nível e não entrar em nenhum tipo de inquérito. Dá pra fazer rachadinha nesse nível e não ser punido criminalmente por isso e, como o PP colocou aqui, passar por dentro da comissão. Os outros, tem outros rachadores, não estou dizendo que é rachadinha exclusiva da esquerda, não, eu concordo, é institucionalizado, mas eu estou falando da soma de crimes que esse cara está cometendo e que ninguém faz nada, e que ninguém pune ele. E por que pode passar tão livre assim? Essa é a minha dúvida. Por que ele tem essa carta branca dentro do Congresso? A última provocação aqui, eu sinceramente desconheço, posso estar enganado aqui, quero que talvez Pepe e Mano me corrijam, que a qualquer parlamentar ou político do campo de esquerda, progressista, que tenha sido, enfim, condenado ou indiciado, colocado em qualquer inquérito por desinformação ou fake news. Não existe. Eu não sei. Como não existe? Já na Como direita existe? tem um bando, tem um monte aí que fugiu do país para não ser preso. Sejamos sinceros. Mano, tem alguém? Cite um, Pepe. Cite um, cadê? Ué, tem um processo com o Bolsonaro lá no Rio de Janeiro. Não, você está confundindo. Calma. O André Não, tem processo pro filho do Bolsonaro, exatamente os dois, inclusive. Pepe, toma água de coco aí, outra coisa Pepe, importante, pai. A justificativa, né, do Boulos, que era o relator do processo do Janones, né, para não condenar o Janones, é porque existiam outros processos de diversos outros parlamentares que foram absolvidos no Comitê de Ética da Câmara dos Deputados exatamente por rachadinha. Então ele não podia aplicar uma regra para os Janones diferente dos outros que foram absolvidos. Ou seja, não é questão de direita e esquerda, não, esse problema da rachadinha, não. Pelo contrário. Infelizmente, é institucionalizado. Mano Ferreira, para concluir. Infelizmente, rachadinha e corrupção no Brasil é um fenômeno ambidestro, né? É um fenômeno dos dois polos. Sem dúvida. E que sempre há um escândalo quando se trata de alguém do polo oposto e uma passação de pano quando se trata de alguém do próprio polo. Isso precisa acabar. E a gente está falando, no fim das contas, da nossa cultura patrimonialista, que é basicamente a ideia de que se alguém foi eleito ou toma posse de um cargo público, pode tratar o público como se fosse o quintal da própria casa. Pode tratar os cargos de gabinete como se não tivessem um interesse e um propósito público, mas como se fossem extensões do seu próprio patrimônio. No fim das contas, isso não difere, em essência, da prática de autoconceder benefício do próprio judiciário também. É o tratamento como se o dinheiro público, o interesse público, fosse simplesmente um anexo do interesse privado. Como se o fato de ocupar um cargo desse direito a se apropriar do dinheiro público. Não pode ser assim.